Daremos início a mais uma aula da disciplina de língua portuguesa, professor Arielque Lima, da Escola de Ensino Fundamental Albatiza Tavares de Oliveira Guerra. Hoje, pessoal, daremos continuidade ao gênero textual estudado na segunda-feira, Histórias em Quadrinhos. Então, hoje nós vamos relacionar o descritor, como sempre nós fazemos, relaciona um descritor do espécie ao gênero textual, ao conteúdo no qual estamos estudando. Então, as histórias em quadrinhos, esse conteúdozinho, ele encontra-se também disponível no mês de agosto, no programazinho Vamos Aprender Ceará. Essa aula, se você quiser assistir ao vídeo sobre a história em quadrinhos de 30 minutos, está disponível no site do Mais Pai, que ainda ficam lá disponibilizadas todas as aulas do programazinho Vamos Aprender Ceará, inclusive com relação ao tema Histórias em Quadrinhos. Histórias em quadrinhos também encontram-se no livro didático tanto do 6º ano quanto do 7º ano. No livro didático do 6º ano encontra-se na unidade 3, Convivência e Sociedade, capítulo 5. E no livro didático de língua portuguesa do 7º ano encontra-se na unidade 2, Entretenimento é Coisa Séria, capítulo 4. E nós também vamos analisar questões e responder questões sobre esse gênero textual, essas questões que foram retiradas do hashtag Estudo em Casa, volume 4, 6º e 7º ano. Então, é uma aula direcionada tanto ao 6º ano quanto ao 7º ano. Então, falando sobre o descritor relacionado a esse gênero, é o D4, não é? Que é interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e elementos não verbais. Gente, quando nós passamos a falar sobre elementos verbais e elementos não verbais, está relacionado com os conceitos que nós já vimos, vocês já devem ter estudado também, mas que vamos retomá-los agora ao estudarmos esse descritor associado às histórias em quadrinhos. Esses elementos verbais e esses elementos não verbais relacionam o quê? A uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Então, pessoal, nós sabemos que as histórias em quadrinhos, eles utilizam, os autores vão utilizar, vão produzir, né, para que haja um efeito de sentido, para que os leitores interpretem nas histórias em quadrinhos, vão existir a questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal, uma associada à outra. Por quê? Porque para que essas histórias em quadrinhos gerem sentido, provoquem sentido, é necessário utilizar uma linguagem multimodal, uma linguagem em que tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal esteja associada para produzir sentido. Então, a linguagem verbal, nós sabemos que é aquela linguagem o quê? Através de escritas ou falas. E a linguagem não verbal é aquela linguagem que é feita através de quê? De gestos, de placas, né, pessoal? Das músicas, ilustrações. São linguagens que não vão utilizar a palavra escrita para gerar sentido. Então, quando nós falamos em interpretar textos não verbais e não verbais, nós estamos justamente falando sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal utilizada, bastante presente nas histórias em quadrinhos. Então, para interpretarmos as histórias em quadrinhos, as HQs, é interessante ver toda a linguagem não verbal, não apenas a linguagem escrita, vai ser um fator primordial para interpretarmos, mas também uma linguagem não verbal, aquela linguagem visual. Nós temos que analisar todo o comportamento dos personagens, os gestos, os sentimentos, as expressões, o que eles estão demonstrando através da linguagem não verbal. Nós podemos analisar também o local, o ambiente físico, onde os personagens estão, para que eu possa entender, para que o leitor entenda o que aquela história em quadrinhos ela quer transmitir, qual a mensagem que ela quer passar para o leitor. Nós temos que analisar a questão da língua, como assim? A linguagem formal ou a linguagem informal?
O que é que os personagens vão utilizar? Será que é a linguagem mais espontânea, uma linguagem mais utilizada em nosso cotidiano, ou uma linguagem formal, mais presa às regras gramaticais, a uma linguagem mais elaborada? Vamos também analisar o sentido das palavras. Será que elas foram empregadas no sentido conotativo, em seu sentido figurado, no sentido não real, ou no sentido conotativo, denotativo, né, do sentido real da palavra? Os sinais de pontuação também vão ser bem significativos para interpretarmos as HQs, porque os sinais de pontuação, exclamação, interrogação, reticências, enfim, eles vão dizer, né, tentar expressar alguma coisa com relação aos personagens das HQs. E também a forma como as palavras estão empregadas também contribui a um fator primordial para fazermos a interpretação das HQs, porque podemos encontrar palavras totalmente em maiúscula, apenas em maiúscula, para dar uma ênfase melhor, para causar mais impacto ao leitor. Vamos também observar a questão das minúsculas, enfim. Então, a interpretação das HQs, mais uma vez, só recapitulando, envolve toda essa linguagem aqui, tanto verbal, a linguagem falada ou escrita, quanto a linguagem não verbal, no caso das HQs, a linguagem escrita então, é primordial, além de uma linguagem não verbal, a linguagem através de gestos, expressões, através do ambiente, tudo isso vai ser importante para conseguirmos interpretar as HQs. E nós vimos na segunda-feira que as HQs, um tipo das HQs, as histórias em quadrinhos, são as tirinhas, né? Assim, as HQs menores, né, com menos de 5 quadrinhos, elas são o quê? Elas são classificadas como tirinhas. Então, eu trouxe exemplos aqui de tirinhas para vermos como essas questões relacionadas a esse gênero, as histórias em quadrinhos, elas se encontram no hashtag Estudo em Casa, do volume 4, do 6º e 7º ano. Então, eu trouxe uma questão de cada, para que vocês compreendam melhor como essas questões relacionadas a esse descritor, relacionadas às histórias em quadrinhos, elas vêm no hashtag Estudo em Casa, elas são cobradas, elas vêm expostas, certo? Então, a primeira questão é do 6º ano, hashtag Estudo em Casa, 6º ano, volume 4, que é para vocês o quê? Então, estão vendo aqui uma tirinha, analisarem essa tirinha aqui e analisarem, após fazerem a leitura, observar, tentar interpretar essa expressão aqui, um tantão. Então, pedem para vocês interpretarem a linguagem verbal, né? Um elemento verbal que é a palavra um tantão, a expressão um tantão. Porém, vocês não vão analisar apenas a linguagem verbal, vocês precisam também analisar uma linguagem não verbal. O quê? Como a forma como a personagem aqui se encontra, todo o ambiente, o seu comportamento, as suas expressões, os seus gestos, para que possamos entender o sentido dessa tirinha. Então, vamos lá. Vou ler rapidamente para não ficar, não demorar tanto esse vídeo, mas na tirinha diz assim, no primeiro quadrinho da tirinha ela fala: eu gosto de pensar que o espelho é uma porta encantada. Ao abri-la, só um pouquinho, ao abri-la só um pouquinho, eu poderei ver quem eu sou. Mas ao abri-la um tantão, eu poderei ver que antes de mim outras como eu já vieram. Então, o que é que pede na questão? Vocês analisarem essa expressão um tantão. Então, é interessante que nessas questões, vocês, além de terem atenção ao texto, nesse caso a tirinha, vocês também devem prestarem atenção no que pede a questão, no enunciado da questão e as suas alternativas. Então, nós estamos vendo aqui a menina se olhando no espelho, certo? Admirada no espelho. E no terceiro quadrinho, ela já se vê de uma forma diferente. Ela fala que ao abrir o espelho um tantão, de uma forma maior, da forma mais exagerada, mais intensa, ela vê como se não fosse ela, como se fosse aí outra pessoa, né? Então, nesse caso, essa expressão um
tantão vai dar ideia de quê? Vai dar ideia de intensidade, certo? Um tantão, essa palavra deu ideia de um tantão para dar ideia de exagero. Ela falou que se ela abrisse um pouquinho, né, a imagem do espelho, que já que ela compara o espelho a uma porta encantada, ela realmente veria quem era ela de fato. Mas se ela abrisse um tantão, muito bastante, abrisse demais, ela já veria uma outra imagem, certo? Ela já não veria ela como ela está realmente. Então, a alternativa correta seria a D. No caso da questão hashtag Estudo em Casa 7º ano, pede para vocês analisarem essa palavrinha aqui. Aqui, ó. Uia. Essa palavrinha, uia, está no segundo quadrinho da tirinha. E vocês devem observar o quê? Além dessa palavrinha uia, vocês devem observar todo o cenário, o ambiente onde eles estão, a linguagem, qual a linguagem que eles estão utilizando, formal ou informal, né? A questão das suas expressões, dos seus gestos, né? Então, no caso dessa questão aqui, do hashtag Estudo em Casa 7º ano, qual a alternativa correta? A letra B, né, pessoal? A letra B seria a alternativa correta. Por quê? Porque nessa alternativa B está demonstrando que ele fez uia, né? Ele demonstrou esse medo, uia através dessa palavra aqui, dessa interjeição, para demonstrar o quê? Que ele teve medo, né? Ele sentiu dor ao ser picado por um caranguejo. Então, uia aqui, pela linguagem não verbal, também pela imagem, vocês podem perceber que é o fato dele ter gritado de dor por ter sido mordido por um caranguejo. Então, vejam, mais uma vez, a linguagem não verbal é um fator primordial para que vocês consigam entender as histórias em quadrinhos. Nessa daqui não foi retirado do 6º e 7º ano do hashtag Estudo em Casa, mas eu achei bem interessante, que foi do professor Warles, que é com relação, vocês vão analisar essa palavrinha aqui, ó, não, né? No último quadrinho, o tigre Haroldo dá um enorme grito com seu dono Calvin. Por que o tigre? Então, por que a correta é a alternativa C? Porque ficou muito irritado com o dono. Claro, veja a forma como a palavra está empregada. Toda em maiúscula. Veja um pontinho aqui de exclamação, bem primordial para o entendimento, para gerar sentido aqui nessa tirinha. Um pontinho de exclamação e pelo gesto, através de uma linguagem não verbal, nós podemos perceber que esse grito aqui foi de quê? Porque de irritado. Veja, ele está com raiva porque o menino não estava deixando o tigre Haroldo em paz, Calvin, né? Não estava deixando o tigre Haroldo dormir. Então, por isso, esse não, todo em maiúsculo, com exclamação bem forte para dizer, para mostrar que o tigre ficou irritado, o tigre Haroldo ficou muito irritado com o Calvin, porque o Calvin não deixava ele em paz, ele dormir, tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido a questão desse descritor aqui. Por que nós relacionamos o D4 às histórias em quadrinhos? Por quê? Porque as histórias em quadrinhos utilizam a linguagem verbal e não verbal, elementos verbais e não verbais, para produzir, para gerar sentido, para que nós como leitores, possamos entender qual a mensagem do autor da tirinha ou das histórias em quadrinhos, tá bom? Então, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Agora vocês vão responder a atividade complementar para reforçar mais ainda sobre esse gênero textual, contendo 3 questõezinhas, de 3 a 4 questões, do hashtag Estudo em Casa, volume 4, 6º e 7º ano. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.